Voltamos ao nosso debate sobre a proposta de emenda constitucional, a PEC 65, que fala sobre o licenciamento ambiental. Como que é o texto dela? É bem simples, mas que fala, que deixa em aberto muita coisa, né, Vitor? Exatamente. Eu não me lembro aqui exatamente se ela fala em estudo de impacto ambiental ou estudo prévio de impacto ambiental, né? Porque tem essa distinção. O estudo prévio de impacto ambiental é o gênero, que compreende o EIA-RIMA, o RCA, o PCA e etc. Né? Mas, pegando um gancho aqui na sua fala anterior até, André, a questão da gestão do conhecimento é muito importante, né? Quando se fala em licenciamento ambiental, né? Que é justamente o órgão, né, poder ter um inventário, né, de determinadas atividades, né? Já conhecer o impacto daquela atividade. E isso hoje a gente, até por questões administrativas, gestão, dificuldades na gestão, a gente não vê isso muito. Vê evoluções, está evoluindo, né? Normatizar licenciamento para determinadas atividades. Aqui no estado a gente tem muitas instruções normativas específicas para determinadas atividades, isso é gestão do conhecimento. Então, os órgãos ambientais que têm essa gestão, que conhece o seu estado, né, os órgãos estaduais no caso, que conhece o seu estado, sabe a predominância das atividades no seu estado e faz essa gestão do conhecimento para padronizar o licenciamento de uma atividade específica, saltam muito na frente e ganham, tem esse plus, ganham em gestão do tempo, né? E outra coisa importante que a gente tem que lembrar em relação à PEC é que ela frustra a própria eficácia da Lei Complementar 140 de 2011, que regulamentou as competências em licenciamento ambiental. Por quê? Nessa lei já se diz que os órgãos licenciadores só poderão fazer uma exigência, só poderão fazer exigência de complementos no estudo uma vez, né? Isso é uma ferramenta magnífica para destravar o licenciamento, né? Então, tivemos todos, a sociedade brasileira, quando eu falo tivemos, a sociedade brasileira teve todo esse esforço para regulamentar o licenciamento através dessa lei complementar e essa PEC pode vir a trazer um retrocesso em relação a isso. Lembrando que existe o princípio da vedação do retrocesso em direito ambiental, o que mataria no ninho essa PEC, né? Secretária. Essas questões todas do conhecimento é fundamental. Quando a gente trata de agilizar, dar celeridade ao licenciamento ambiental, e aí que eu lembro, é só um dos instrumentos do que compõe a Política Nacional de Meio Ambiente, quando a gente trata dessa questão, e aí vem as diversas instruções que já existem, tanto no âmbito do Estado, quanto no âmbito do município também, visa mesmo acelerar, de forma que o empreendedor, quando ele vai fazer o requerimento da licença dele, ele já tem ali a noção de todos os documentos e estudos que ele deverá apresentar. Isso é uma forma de agilizar. Mas eu ainda tenho uma outra consideração, é que nós precisamos avançar com os órgãos de classe também. Sim. Da seguinte forma, se hoje um engenheiro, né, ou um biólogo, que seja um profissional da área, ele está fazendo uma consultoria e ele fornece uma informação falsa, ou ele emite a RT dele para execução de um projeto, elaboração e execução de um projeto, esse projeto é executado de forma diferente, e isso é muito comum na prática, isso é muito comum, esse profissional, ele deve sofrer a devida sanção, porque a partir do momento que você tem lá, ou que se cria um cadastro negativo para esse tipo de profissional, né, que ele fornece informação falsa, que ele não acompanha uma determinada obra e acaba saindo de forma irregular aquilo que foi aprovado pelo licenciamento, inclusive pelo órgão ambiental durante o licenciamento ambiental, ele também deve responder e ele deve ter uma penalização do órgão de classe dele, inclusive este profissional deveria ter uma restrição para continuar efetuando a consultoria dele, pelo menos em algum período, uma penalização junto ao órgão ambiental. E assim eu acho que a gente vai tentando dar efetividade também, porque existe, infelizmente, uma desconfiança
né? Trabalha-se com... infelizmente, sim. Tanto do empreendedor, às vezes, com o próprio órgão, às vezes os técnicos do órgão com o próprio empreendedor, que já em algum outro momento executou alguma coisa que não foi aprovado, enfim. Então, acho que a gente tem formas de avançar neste instrumento importante que é o licenciamento ambiental. Nós temos que conversar mais com os órgãos de classe em relação a isso também. E eu tenho certeza que isso vai significar um passo muito relevante para esta questão. Muitas vezes o consultor elabora um projeto e na hora da execução esse projeto é mudado pelos empreendedores. Então, quem é o responsável? Apenas o consultor? Pois é, quando ele emite a anotação de responsabilidade técnica, ele está vinculado a acompanhar a execução, né? Então, isso é uma forma que a gente tem que trazer para o debate. E aí, mas e se você... é o engenheiro que emitiu a RT. Você exime o empreendedor de ter, ele que é o responsável pela execução da obra diretamente, né? Porque ele não se exime, né? Qualquer tipo de terceirização que o faça não exime o comandante final do processo. Exatamente, não exime, mas a partir do momento que você contrata o profissional e ele emite a anotação de responsabilidade técnica, ele está diretamente obrigado a acompanhar aquela execução. Se ele está acompanhando a execução e o comandante, como colocado aqui, né, o empreendedor, ele está determinando a execução de uma forma diferente, este profissional, ele tem que se retirar daquela obra, comunicar ao órgão ambiental, inclusive comunicar o próprio órgão de classe dele também, né, e aí você vai buscando a responsabilização. Mas isso é uma sugestão que eu coloco, né? E aí quando a gente trata de autolicenciamento, se você tem as normas, as instruções normativas, né, de que diz, olha, para determinada atividade você tem que apresentar isso, 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 isso. Você tem um profissional que assinou ali, né, sendo responsável pela execução. E você dá a entrada, ora, eu tenho condições de agilizar esse licenciamento, porque eu tenho um responsável, os documentos que são necessários estão ali, e vamos dar celeridade a isso. E aí vamos cuidar do controle, vamos cuidar de fiscalizar. Certo. O que a Andréa colocou é interessante, porque ela fala realmente da fiscalização do controle. Quando a gente vai para o âmbito público, o servidor designado para acompanhar esse empreendimento, ele em última instância sempre será o responsável perante os órgãos de controle. Hoje o gestor público está sofrendo uma carga muito pesada. Aquilo que o Vitor colocou no início, essa falta de recurso humano, tanto por licenciamento, isso também reflete na fiscalização. Então, depois de licenciado, quando o empreendimento é do órgão público, é um servidor que é designado para acompanhar. E ele, em última instância, sempre é o responsável perante esses órgãos de controle, perante o Ministério Público, por qualquer, como você colocou, qualquer desvio daquilo que foi projetado. E muitas vezes, pelo número de empreendimentos que está ocorrendo, por exemplo, no ano de 2012, acho que contextualizando até a PEC, foi um boom de investimento em infraestrutura, e aí queria se destravar essas obras que havia muita ingerência de Ministério Público. Acho que essa foi o espírito do legislador, que era contextualizando para aquele momento. Mas hoje a gente vê exatamente isso, a gente, enquanto servidor, está ficando muito receoso. Aí começa a ter, você receoso, você começa a travar, porque você, em última instância, vai ser responsabilizado. Então, é nesse contexto, acho que foi essa PEC, e dentro desse contexto que a gente percebe essa responsabilização, como isso influencia no agir do servidor. Diferente já do empreendimento privado, que aí o órgão que licenciou deveria ter também uma fiscalização. E aí também eu percebo a falta de recursos humanos para acompanhar esses empreendimentos que não são públicos. O público ainda tem um servidor designado para acompanhar. Já nos empreendimentos privados tem que ter um servidor daquele órgão licenciador para acompanhar esses empreendimentos. Nós vamos para o último intervalo, voltamos já com o nosso debate. Fique conosco.